Bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde grande e poderosamente. Quero compartilhar com você o texto bíblico em João capítulo 3, versículo 16. Palavras que foram proferidas, Proferidas, ditas, Pela própria boca do Senhor Jesus, e João, o evangelista, registrou. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava conversando com um homem religioso chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que era chefe, era um homem muito conceituado na sociedade em que vivia, um homem culto, um fariseu, um homem com profundo conhecimento a respeito da lei, um legalista. Esse homem foi conversar com Jesus. Jesus mostrou a esse homem a necessidade do novo nascimento, a necessidade de se tornar uma nova criatura, de ser um novo homem. Jesus mostrou a ele a necessidade de se converter. Jesus mostrou a ele que sem a experiência do novo nascimento não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou para esse homem que Deus amou o mundo. Os fariseus só amavam as pessoas que faziam parte da sua seita, dentro daquilo que eles entendiam como amor. Jesus fez Nicodemos enxergar que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus não faz exceção de pessoas. Deus amou e ama todas as pessoas. E eu fico a me perguntar, por que Deus me amou tanto? O que Deus viu em mim? Quem sou eu para Deus me amar tanto assim? Jesus, quando diz que Deus amou o mundo, ele está falando a respeito da sua pessoa, você que está me ouvindo. Deus amou você. Deus ama você. Jesus deixou isso muito claro. Deus amou a humanidade. Isso significa a humanidade que existiu, a humanidade que existia na época de Jesus e a humanidade dos nossos dias. Deus ama todo ser que já pisou nesta terra. Deus amou cada ser humano que já pisou nesta terra. Deus ama a todo ser humano que existe na face da terra. E Deus, com certeza, amará todo ser humano que vier a pisar nesta terra. O amor de Deus não está limitado ao tempo, ou ao nosso tempo, à cronologia. O amor de Deus está focado dentro do amor do próprio Deus, o Kairos, o amor ágape. Então não está restrito ao tempo da cronologia, mas dentro do Kairos, o amor ágape ou agapau, como diz a língua grega. Meu querido, Jesus então fez com que Nicodemos tomasse conhecimento da grandeza do amor de Deus, declarando que Deus amou o mundo. Jesus faz Nicodemos também entender de que Deus amou o mundo de uma maneira que não se pode
mensurar, explicar, medir, pesar. Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal. Há um hino que nós conhecemos e retrata um pouco esta fala de Jesus. Se os mares todos fossem tintas e os céus fossem papel, todas as artes fossem penas e os homens escrivãos, nem mesmo assim poderia ser descrito o amor de Deus. O amor de Deus, ele é indescritível, não se pode descrevê-lo. Não há, dentro da realidade humana, uma forma de medir, de mensurar, de pesar, como já disse. O amor de Deus é de fato singular. Jesus então diz para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira. Para que Nicodemos entendesse e compreendesse, Jesus disse para ele que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Então o amor de Deus é a maior dádiva. Ele se deu na pessoa do seu Filho. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito. É a maior dádiva, a maior doação, maior investimento. Deus, quando desejou e criou o universo, ele disse: haja e houve, apareça e apareceu, façamos e assim foi feito. Mas quando Deus desejou a salvação do ser humano, ele se fez um de nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, na pessoa do seu Filho, veio ao nosso encontro. Há um hino do cantor cristão onde o poeta canta: no céu e na terra, que maravilha. Vai operando o poder do Senhor, mas o seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Então a maior doação. E Jesus vai dizer para ele que deu o seu Filho unigênito, com um propósito eterno, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele ou aquela, qualquer pessoa, tenha a oportunidade de ser salva e ter a vida eterna. Nós não somos imortais, mas Deus compartilha a eternidade conosco. Deus é eterno e compartilha conosco. Quando ele diz: não pereça, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A crença, a fé de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós naquela cruz, morrendo a nossa morte, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia, nos dá o direito à vida eterna. Já no tempo presente, a certeza e a convicção dela. João 5,24, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O apóstolo João, esse mesmo João, vai dizer: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, viver eternamente
como nosso Salvador e Senhor, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é a maior doação, maior sacrifício, com um objetivo maravilhoso. Ele é altruísta, nos leva para o céu, para a eternidade, para a glória, junto daquele que deixou a sua glória, baixou este mundo, realizou a obra, consumou a obra e voltou para a sua glória. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor resplandeça, faça resplandecer a luz do Evangelho em sua mente, em seu coração. Um forte abraço. Deus te ama.